Boa tarde, amigos. Recentemente eu tomei ciência de uma associação chamada AJD, Associação dos Juízes pela Democracia, mas mais poderia se chamar de Associação Juízes pela Democracia e pelo Comunismo. É uma associação que ela visa, resgatar o Estado democrático de direito, as liberdades individuais, mas é a velha teoria marxista. Como Yuri Berezovsky explicou no seu vídeo, se alguém quiser assistir, tem disponível no YouTube, essas entidades, esses movimentos, eles se dizem falar em nome de todo um coletivo, Eu tenho certeza que a maioria dos juízes não aprova ideias comunistas, socialistas, mas eles dizem falar em nome dessas entidades, em nome dos negros, em nome dos índios, em nome dos juízes, e assim eles, acabam confundindo. Essa entidade aí, que mais poderia se chamar Coreia do Norte da magistratura, ela já defendeu a liberdade de Lula, ela já disse que Lula é um preso político, basta olhar o seu site lá e você vê que há todo um garantismo a favor dos bandidos, a favor dos direitos humanos, mas eles defendem, É como o Diego Pesce, o promotor Diego Pesce, explicou em seu livro Bandidolatria e Democídio. Quem quiser ler esse livro é muito interessante. Este livro, ele explica todo o ativismo judicial que há na justiça criminal, a favor do garantismo penal, da defesa que as leis criminais elas sejam afrouxadas para favorecer bandidos, porque a visão marxista é de que essa sociedade que aqui compõe com as leis é uma sociedade burguesa, E essa entidade, a associação aí, AJD, Associação dos Juízes pela Democracia, ela já defendeu Lula, pasme, já criticou o Moro, disse, Ou seja, toda aquela conversa petista de que Lula é um perseguido político, de que Moro é Só faltou dizer que o Moro é um agente da CIA. Mas eu fico perguntando comigo, juízes criticando seu colega de trabalho, isso é ético? Vejam que a democracia, as pessoas vão dizer, muitas questionaram até, mas é pela democracia. Na Coreia do Norte também é chamada de República Democrática da Coreia do Norte. A República Alemã também era chamada de República Democrática Alemã. O socialista, ele acredita na democracia. Aliás, se as pessoas lessem o Hans Hermann Hoppe em seu brilhante livro Democracia, o Deus que Falhou, iam chegar à mesma conclusão de que a democracia, ela leva ao socialismo. A democracia, ela é antítese da liberdade. Por que ela é antítese da liberdade? Porque é uma ditadura da maioria, É o que esse pessoal defende. Ou seja, se tiver uma maioria que defenda que o capital de uma pessoa, só pelo fato dela ser rica, tem que ser expropriada, é a democracia. Se uma maioria defender que a propriedade privada tem que ser expropriada, vale o que essa é a democracia. Então a democracia, ela tende ao socialismo, porque esses governos, o que acontece no Estado? É o Estado que é o responsável pela pobreza, pelo empobrecimento, pela falta de geração de empregos, devido a toda essa legislação arcaica, aos impostos, ao monopólio estatal, a tudo aquilo que nós da escola austríaca sabemos já de antemão.
que o Estado é o responsável pela pobreza. Mas aí eles colocam a culpa em quem? Colocam a culpa no capitalista malvadão. Né? Acabam gerando todo um ódio, um ressentimento contra os capitalistas. Né? Eu pergunto assim, ó, se fosse... isso também é uma ideologia que prega o ódio entre classes. Assim como o nazismo, então vejam que o comunismo e o nazismo, eles são irmãos gêmeos. É só trocar o judeu pelo capitalista, né? E pronto. E aí pode perseguir. Vejam que uma simples mágica faz com que seja justo que o capitalista, ou aquele que tem melhores condições, ele tenha que ser expropriado. Então, é esse tipo de ideologia que esse pessoal defende, e esse tipo de ideologia que já foi completamente destruída pela escola austríaca de economia, né? A impossibilidade do cálculo econômico, também temos aí toda essa falácia da mais-valia. Isso já foi tudo demolido pela escola austríaca, pelo Mises, pelo Karl Menger, pelo Bayer. Esse pessoal, ele vive isso se comprovou na prática também. O socialismo nunca deu certo e nunca vai dar certo, justamente porque já está provado que não dá certo. Mas eles insistem nesse sistema aí, né? Ou seja, é um socialismo que eles dizem que é científico, mas o que é a ciência, né? A ciência, quando consegue comprovar na prática, né, uma teoria. Aí tu tem algo comprovadamente científico. Mas o socialismo nunca foi comprovado na teoria. Ele apenas é uma teoria pseudocientífica, né, que tenta jogar a culpa da pobreza, a culpa do poder de compra baixo e dos baixos salários na conta do empregador. Mas isso tudo é falácia, são tudo falácias econômicas. Tenho aqui um texto, aqui só para mostrar para vocês, aqui um texto de um dos integrantes aí dessa associação, Capital e Trabalho, há um diálogo. Então aqui ele faz toda uma reflexão sobre a dialética do capital e trabalho, né? Vejam que ela fala aqui sobre a exploração do capitalista pelo trabalho. Como construção histórica da exploração do trabalho acrescenta, o capitalismo é que aliena o trabalho da sua condição humana. Ao ser obrigado ao vender sua força de trabalho ao capitalista, o trabalhador perde sua referência de produtor de coisas úteis a ele e passa a executar tarefas que vão possibilitar a outrem usufruto. Ora, isso aí já foi comprovado por Bayer, que as preferências temporais, né? Isso aí é uma escolha subjetiva do empregado, ou seja, o capitalista é aquele que poupa, que investe, que tem uma alta preferência temporal, ele prefere poupar agora para adquirir futuramente os meios de produção e correr todo o risco, né? O empregado, ao contrário, ele prefere receber hoje o seu salário. O capitalista só vai ter o retorno do seu investimento tempos depois. Então, o empregado, ele recebe antes e recebe de uma forma certa. É isso que são as preferências temporais de Bayer. Então, o marxismo é toda uma falácia econômica. Esse texto também fala aqui da mais-valia. O trabalho assim não pertence à natureza do trabalhador, é apenas condição para que esse sobreviva minimamente. Isso aqui é outra falácia. Os países com maior liberdade econômica, está comprovado que são os países onde tem maior renda per capita e maior IDH,
O que é riqueza? Riqueza não é o dinheiro. Riqueza é o quanto tu pode adquirir de bens para a satisfação das tuas necessidades. Isso nos países mais capitalistas, onde temos o maior renda per capita e também temos maior o poder de compra do trabalhador é maior, ele consegue adquirir mais bens, né? Então isso aqui a história comprovou que isso aqui é uma falácia. Não é o trabalhador que usa os meios de produção, são esses que usam o trabalhador. Ora, o capitalismo gerou toda uma especialização, de uma divisão de trabalho, né? Os meios de produção são aqueles que trouxeram todas as tecnologias que nós temos hoje, inclusive os computadores que esse pessoal escreve aí, tudo isso é graças ao capitalismo. A União Soviética era muito tecnológica, mas era tecnologia militar. O povo não tinha nenhuma máquina de lavar. Então, o capitalismo que é a produção de bens para as massas. Então, esse pessoal, vejam que é tudo a falácia econômica desse pessoal. O fato é que a tecnologia assume um papel importante na produção, diminuindo substancialmente o número de trabalhadores empregados. Meu Deus do céu! Isso aqui é como Frederic Bastiat diria, é o manifesto do produtor de vela. Ou seja, o produtor de vela, ele reclama que ele está perdendo vendas, que estão perdendo empregos, produtores de vela, por uma nova tecnologia de energia elétrica. Quer dizer, isso aqui é um avanço tecnológico. Aquelas pessoas que outrora trabalhavam em meios, em outro tipo de tecnologia, né, mais precária, agora elas vão migrar para outras tecnologias. Isso é evolução humana. Vejam que o marxismo ele é falácia em cima de falácia. Então esse texto aqui, ele é toda aquela balela marxista, né? Por exemplo, a mais-valia, por exemplo. A mais-valia não é... O valor do trabalho, ele não é objetivo. Isso o Karl Menger já mostrou. O valor do trabalho, o valor é subjetivo. O valor é subjetivo. O valor da mercadoria, perdão, não do trabalho. O valor da mercadoria não é objetivo, ele é subjetivo. De que adianta o empregado produzir horas lá, cavando um buraco lá, onde ninguém vai dar valor nenhum? Ele pode produzir e ficar horas produzindo algo que as pessoas não valoram. Então, é o contrário. Não é a quantidade de trabalho que vai medir o preço do produto. É, primeiro, de uma forma subjetiva, o que as pessoas valoram. Dão de importância a esse... Aí sim, depois é feito todo as etapas do valor do trabalho, dos insumos, né? Então, essa teoria do valor trabalho, ela não foi nem de Marx, ela foi copiada de Davi Ricardo, né, e Adam Smith, mas essa teoria do valor trabalho objetivo, ela está defasada. Então, esse texto, vejam que esse texto, olha, como já lembrava Marx no Manifesto Comunista, ou seja, é impressionante. Eu digo o seguinte, onde está a imparcialidade desses juízes? Imagina se um juiz desse vai julgar uma ação, a mentalidade dessa pessoa. É lógico. Isso aí é evidente que ela não... principalmente referente a empresas. Olha, como já lembrava Marx, a tecnologia é uma necessidade intrínseca ao sistema capitalista para aumentar seus lucros. Olha, mais uma vez aqui, a condenação ao lucro. Qual o problema da pessoa ter o lucro? A pessoa agora acorda, vamos imaginar, o ser humano, isso é contra a natureza humana. O ser humano, por exemplo, ele acorda para ser altruísta? Não, ele acorda para sobreviver. Ele acorda para buscar o seu pão, para buscar a sua sobrevivência.
Esse comunismo, só os intelectuais que defendem isso. Porque o empregado, ele está preocupado em trabalhar e ganhar seu dinheiro, assim como todos nós que precisamos trabalhar e ganhar seu dinheiro. E qual o problema da pessoa ter um lucro? Tu acha, como é que a pessoa vai investir numa empresa se ela não tiver lucro? O que vai impulsionar o ser humano? Isso é contra a natureza humana. Se o ser humano, vejam, qual é a motivação que o ser humano tem para trabalhar? Se ele não tem esse incentivo para trabalhar, não. Investir em uma empresa. Quer dizer, é umas coisas assim inacreditáveis, sabe? É inacreditável. Pelo menos eles não negam que a crise do emprego existe, realmente. Isso aí, depois de tudo isso, esses pensamentos, esse paternalismo estatal, né? Esse Estado aí interventor, é óbvio que a crise do emprego, né? Mas não é por causa dos capitalistas, não. Em verdade, percebe a construção de um ambiente para tornar mais aguda a exploração do trabalho. O trabalho existe, não existe. Olha, vejam que é toda aquela teoria de exploração. É como eu falei, né? O nazismo, ele condenava os judeus, porque os judeus eram os exploradores do povo alemão. Qual a diferença para o comunismo, que condena a exploração do capitalista? Vejam, é uma doutrina de ódio, que gera ódio, ressentimento, inveja. E aí, né, para comprovar que são juízes pelo comunismo, a conclusão aqui é de que não há diálogo entre capital e trabalho. Vejam, não há diálogo. Então, quer dizer, é aquela coisa que eu falo. A democracia, ela tende ao socialismo. Esse pessoal todo defende, é impressionante que nós tenhamos assim, pessoas com essa mentalidade, né, completamente parcial, completamente anacrônica, um pensamento. E é isso, amigos. Muito obrigado.